nome é Dr. Gustavo de Melo Oliveira, sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com formação em cirurgia geral pela Santa Casa e cirurgia do trauma pelo Hospital João 23 da FHEMIG, médico intervencionista do SAMU Cirurgia-Oeste desde o seu início. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sepse, conceitos e abordagem no paciente adulto. Um breve resumo da nossa aula: teremos a introdução, epidemiologia, definição, fatores de risco, apresentação clínica, triagem e rotina, por último tratamento e a conclusão. A palavra síndrome, do grego, significa ação de concorrer, que correm juntos, que acompanham. Quando a gente pensa em sepse, nós pensamos numa síndrome clínica, em que anormalidades fisiológicas, biológicas e bioquímicas, causadas por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Você tem uma resposta do seu corpo irregular, em que não consegue apontar a direção incorreta do seu organismo para o tratamento daquela patologia, daquela infecção que ele está sofrendo, culminando com um desastre, uma morte ou uma consequência ruim. A epidemiologia. Quando pensamos nos estudos que olham a população americana, em 1970, 160 mil novos casos eram apresentados. Em estudos retrospectivos de 98 a 2009, analisando a população de 100 mil habitantes, tínhamos uma média de 13 a 78 novos casos, e de 95 a 2015, um aumento nessa análise de 437 casos para cada 100 mil habitantes. É mais observado em pacientes, em homens afro-americanos, apresentando a maior incidência no inverno, principalmente por causa das infecções respiratórias. Se formos pensarmos as causas desses aumentos, uma das questões é o envelhecimento da população, a questão de pacientes hoje mais imunossuprimidos, com maior longevidade, e também infecções multiresistentes que estão ocorrendo. Falando em Brasil, um estudo chamado SPREAD, em 2017, em que se analisou um pool de 317 CTIs, com a média de 2.632 pacientes, foi observado que desses pacientes dentro do CTI, 30% deles estavam em um quadro de sepse, sendo uma mortalidade nesses pacientes de 55%, demonstrando a importância de entendermos e estudarmos esse tema. Fatores independentes de mortalidade nesse estudo foram principalmente a baixa disponibilidade de recursos, demonstrando as variações entre os CTIs que nós temos dentro do nosso próprio país, e muitas vezes o tratamento adequado. A maioria dos patógenos são bactérias gram-positivas, mas não podemos dizer que o volume de gram-negativas também é irrelevante. Há um aumento de infecções fúngicas nos últimos tempos, mas ainda assim têm uma incidência menor que as infecções bacterianas. Vale dizer também que em 50% as culturas são negativas, ou seja, não conseguimos definir qual é o patógeno que está causando aquela infecção. Definição. Primeiramente vamos falar sobre a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, a SIRS. SIRS, quando nós vamos definir, nós precisamos um mínimo desses dois critérios, sejam uma temperatura central ou equivalente axilar maior que 38,3 graus ou menor que 36, uma frequência cardíaca acima de 90 batimentos, uma respiratória acima de 20, uma PCO2 menor que 32, ou um global de leucócitos maior que 12.000 ou menor que 4.000, ou um aumento de 10% de desvio à esquerda. Essa é a definição de SIRS. SIRS não é critério de definição de sepse. Contudo, é muito bom quando a gente pensa em triagem. O paciente que está em SIRS tem que acender a luzinha amarela para pensarmos que ele está num quadro de infecção e que pode vir a desenvolver sepse. A definição de sepse. Segundo o estudo SEPS 3 de 2016, o terceiro consenso definitivo, sepse é disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. É a principal causa de morte por infecção,
principalmente se não reconhecida e não tratada. Reconhecê-la requer urgência e atenção. É uma síndrome formada por fatores tanto do patógeno quanto do hospedeiro, com características que evoluem com o tempo. Ou seja, no início, nós podemos ter uma resposta de tal maneira que, com o decorrer do tempo, essa resposta se muda, pode ir agravando. Lembrar que sepse é diferente de infecção, porque na sepse nós temos uma disfunção orgânica e nós temos exatamente como a figura. É o nosso corpo que está tentando combater a infecção, mas numa resposta tão aguda que pode estar causando malefícios. Além de tudo, disfunção orgânica, como a definição de sepse, ela pode estar oculta, ou seja, em um contexto de infecção, a gente tem que considerar a questão da disfunção, procurar investigar. Uma disfunção orgânica recente pode ser causada por uma infecção não reconhecida. Às vezes eu tenho um paciente que está evoluindo com uma disfunção que eu não sei porquê, subitamente, e aí o contexto dessa infecção pode ser por causa de uma infecção que ainda não foi prontamente reconhecida. Uma disfunção inexplicável aumenta a probabilidade de uma infecção estar ocorrendo no nosso paciente. E os seres, as pessoas, são diferentes e manifestam a sepse de maneira diferente também. Seja porque o paciente tem uma doença aguda pré-existente, seja porque ele já possui uma comorbidade de longa data, seja por medicações e intervenções que ele já tenha passado anteriormente. Infecções específicas podem resultar numa disfunção orgânica local, contudo, sem ocasionar uma resposta sistêmica. Você pode, por exemplo, ter uma infecção de via aérea, uma infecção local, uma infecção até às vezes, entre aspas, forte, mas que não está ocasionando uma infecção sistêmica. Critérios clínicos para nós pensarmos em sepse. Nenhuma medida clínica reflete realmente o conceito da resposta desregulada. Não adianta eu procurar só uma medida clínica para eu configurar que está tendo uma resposta desregulada do meu paciente. Então, nós vamos nos valer de algumas ferramentas para tentar identificar, estabelecer, nos ajudar. Então, são indicativos de que pode estar ocorrendo uma inflamação com disfunção. E agora nós vamos investigar, e para isso existe uma ferramenta, que é o SOFA. O que é o SOFA? Essa tabelinha aqui é importante nós entendermos quando a gente vai pensar no paciente. Então nós vamos olhar, a disfunção orgânica vai ser estabelecida quando eu tiver 2 pontos ou mais nesse score. Então quando eu penso em respiração, seja analisando a relação PaO2 sobre FiO2, se está acima de 400, é o normal, paciente zero. Contudo, quando começa a cair, mostrando que o paciente não está conseguindo uma respiração adequada, eu começo a pontuar nesse score. Lembrando que quanto maior o score, maior indicação de que está ocorrendo uma disfunção. O outro ponto é a coagulação, que eu vou analisar as plaquetas. Então, quando eu começo a ter quedas de plaquetas, eu começo a pontuar dentro do score também. Alterações hepáticas, aí eu vou mensurar pela questão da bilirrubina. Quando eu tenho um aumento da bilirrubina, e aí tem os intervalos de referência, quando eu vou aumentando esses valores de bilirrubina, eu vou pontuando no score também. Hipotensão, a questão cardiovascular, então o paciente que começa a ficar hipotenso, o paciente está hipotenso em uso de amina, então ele vai piorando na questão da graduação. Alteração do sensório, mensurando pela escala de Cloma de Glasgow. E uma função renal, eu vou medir agora pela questão renal, em que eu vou mensurar tanto pela creatinina, quanto não só a creatinina, eu começo a analisar também o débito urinário do meu paciente. Quanto pior, todos esses critérios, maior é a pontuação. Lembrando que, para considerar a disfunção orgânica, eu preciso de 2 ou mais dessa pontuação. E aí é tão relevante nós entendermos isso, que quando eu tenho nesse score de SOFA 2 pontos ou mais, a taxa de mortalidade do meu paciente é aproximadamente 10%. Se analisarmos, por exemplo, um contexto de um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, a taxa de mortalidade média desses pacientes é de 8,1%. Ninguém tem dúvida que um paciente com infarto com supra de ST,
ele precisa de intervenção. Assim como nós temos que estar atento em que o meu paciente, com aquela pontuação do score de SOFA, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o que eu posso fazer? Tudo que a gente falou ali tem critérios clínicos, mas principalmente análises laboratoriais. Teria alguma outra coisa que eu poderia analisar para eu pensar nesse paciente? Tem algo que eu posso fazer na beira do leito, que é o QSOFA. É o Quick SOFA, é aquele score, entre aspas, mais rápido, mais simples, mas também que tem a sua efetividade. Na triagem, ele serve principalmente para a triagem dos meus pacientes com probabilidade de ter sepse, pode ser feito à beira do leito, não necessita de exames, igual nós veremos a seguir. Ele é facilmente repetido, então às vezes eu fiz, não deu alterado, eu estou em dúvida, alterou só uma vez, mas eu posso repetir ele facilmente daqui a 5, 10, 15 minutos. Ajuda a iniciar ou alterar a terapia medicamentosa e pode ser um critério também para indicar que eu devo levar meu paciente para o CTI. Então, como é que é esse score Quick SOFA? Eu vou analisar a frequência respiratória, se o paciente estiver acima de 22, alteração do estado mental, ou seja, um paciente que começa a perder pontos na escala de coma de Glasgow, ou um paciente com pressão sistólica menor ou igual a 100. Em que eu tiver 2 ou mais pontos nesse score, eu tenho um maior risco de morte ou uma indicação de que eu possa ter um tempo prolongado do meu paciente dentro do CTI. E aí, a gente estava falando principalmente sobre o terceiro consenso, né? E aí agora, para colocar um pouco aqui de discussão, tem também a questão do consenso pelo Instituto Latino-Americano de Sepse, sobre a implementação dos protocolos e abordagem no paciente adulto. Ele considera que algumas coisas do terceiro consenso não são tão facilmente aplicáveis, principalmente porque no nosso contexto epidemiológico e de país em desenvolvimento, precisamos ter uma identificação precoce desses pacientes, dada a alta mortalidade no nosso tipo de país, países latino-americanos em desenvolvimento, por exemplo. E aí, esse Instituto Latino, o que ele nos indica quando a gente vai pensar nos nossos pacientes? Para considerar as disfunções orgânicas, o que eu vou analisar? Paciente hipotenso, uma sistólica menor que 90 ou uma média menor que 65. Olhar a oligúria, se o paciente está urinando menos que 0,5 ml por quilo hora, ou está tendo elevação de creatinina, por exemplo. A relação PO2-FiO2, se está menor que 300, ou se estou precisando ofertar oxigênio para esse paciente apresentar saturação maior que 90%. Se o paciente está começando a ter uma queda de plaquetas, se o lactato desse paciente está acima do valor de referência, se ele está tendo um rebaixamento do nível de consciência, ou está apresentando agitação ou delírio, e aumento significativo de bilirrubinas. São indicativos que esse consenso do Instituto Latino-Americano pede para a gente analisar no nosso contexto quanto país. Ainda falando de definição, quando a gente pensa agora em choque séptico, falamos sobre CIRS, falamos sobre sepse, e agora choque séptico. Choque séptico é a presença de hipotensão no paciente com sepse, obviamente, após o tratamento inicial. Eu comecei a tratar meu paciente, comecei a fazer as medidas que iremos discutir, mas ele ainda mantém ou iniciou ou está hipotenso. É um choque do tipo distributivo circulatório. Geralmente, quando eu tiver uma PA, eu preciso, às vezes, de manter vasopressores para manter uma PA média maior que 65. O lactato, quando a gente vai analisar, às vezes ele está elevado, maior que 2 milimols ou maior que 18 miligramas por decilitro. E, obviamente, o paciente em choque séptico está associado a maior mortalidade. A questão do lactato, alguns consensos não consideram analisar ele quando vamos fazer a definição de choque séptico. E aí, resumindo essa questão de definição, pensando nas definições antigas, onde eu tinha classificação antiga de sepse, sepse grave, choque séptico, hoje a classificação atual ela fala infecção sem disfunção, sepse e mantém ainda o choque séptico. O que antes era sepse, hoje é infecção sem disfunção, que é um paciente com infecção suspeita sem disfunção orgânica. Quando eu falava sepse grave, hoje é só sepse. É o paciente
com infecção associada a uma disfunção orgânica. Tem que tirar o conceito de sepse grave para a gente pensar que toda sepse tem o seu potencial de ser grave e não ter minimizar que possa ter uma sepse leve ou uma sepse mais grave, por exemplo. Ainda o conceito de choque séptico se mantém. É a sepse mantendo hipotensão mesmo após as medidas iniciais. Fatores de risco da população em si. Então, internação de UTI. Geralmente, 50% dos pacientes em UTI eles já apresentam uma infecção nosocomial, ou seja, com potencial de ter germes mais resistentes. Paciente que tem bacteremia, ou seja, mostrando que a infecção já está sistêmica, já está disseminada, mostrando que é um fator de risco maior para o meu paciente séptico. Paciente com idade avançada, e definimos como uma idade maior que 65 anos, é um preditor independente de mortalidade. E os pacientes que não sobrevivem à sepse, os idosos que não sobrevivem, geralmente morrem cedo, morrem logo no início da internação, da terapia. Contudo, os pacientes que conseguem sobreviver, que conseguem passar, geralmente ficam com consequências, entre aspas, sequelas, precisando de cuidados específicos, às vezes um cuidador, às vezes um fisioterapeuta, enfim. Lembrar que o paciente imunossuprimido, seja por doença ou terapia medicamentosa, é um perfil comum dos pacientes que possam apresentar sepse. A diabetes e a obesidade, por levar a alteração do sistema imune, é um paciente que a gente fala naturalmente inflamado, ou seja, ele tem uma tendência a ter uma resposta desregulada ao combate de infecção, configurando um fator de risco num contexto infeccioso. Câncer, por si só, já é um fator de risco, por todos aumentarem o risco de desenvolvimento. Uma pneumonia comunitária, em que foi observado que dos pacientes com pneumonia comunitária internados, 48% evoluíam para sepse e 5% evoluíam para choque séptico. Hospitalização prévia, um paciente que apresenta até 3 vezes maior risco, seja por já ter tido a microbiota alterada por aquele hospital que ele passou, seja pelo uso de microbianos em que ele foi instituído, e fatores genéticos do paciente em si, da pessoa em si, que pode aumentar a vulnerabilidade dele, devido a defeitos de produção de anticorpo, interleucinas, células T, lembrando que isso é um polimorfismo, tanto do paciente em si, quanto a interação com o patógeno que irá agredi-lo. E aí a clínica do meu paciente, como é que é a clínica? Quando eu olho para um paciente que está com sepse, o que eu vejo nesse doente? Tem alguma coisa assim, esse paciente está com sepse porque eu estou vendo isso? Não é tão específico, mas tem coisas que a gente vai sempre procurar. O paciente que está com taquicardia, o paciente pode estar apresentando febre, alteração da frequência respiratória, paciente que tem alteração da pressão, o paciente está ficando hipotenso, alteração da perfusão tecidual. E aí esse quadrinho aqui é bem interessante do UpToDate, que a gente tem que pensar o paciente de uma maneira global e onde está sendo o sítio infeccioso. Por exemplo, um paciente com infecção do trato respiratório superior, por exemplo, uma inflamação de faringe, uma amidalite, ele pode estar tendo uma hiperemia local, pode estar tendo uma linfadenopatia. É diferente, por exemplo, quando eu penso no paciente com infecção do trato urinário, que ele pode estar tendo uma urgência miccional, disúria, dor no flanco. Um paciente, por exemplo, com infecção de pele, uma infecção local, pode ter eritema, edema, linfangite. Então, quando eu penso no contexto de sepse, cada sítio pode ter uma manifestação clínica diferente. Não tem uma receita, o paciente séptico vai apresentar assim. Ainda, paciente com uma infecção do sistema nervoso, apresentando sinais de irritação meníngea, uma infecção abdominal, pode ter sinais de dor, distensão, que está levando aquele quadro, infecção do trato genital, uma mulher, uma dor embaixo do ventre, com uma leucorreia, por exemplo, e por assim adiante. E aí a triagem. Como é que eu vou fazer agora a triagem desses pacientes? No consenso do SEPS 3, ele nos mostra aqui bem tranquilo como é que eu vou
pensar nesse paciente. Então, o paciente que está com suspeita, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Quick SOFA. Lembrar do Quick SOFA, né? Frequência respiratória, estado mental e pressão arterial. Está alterada? Não. O paciente continua com suspeita de sepse? Não. Então, vou fazer outras coisas, pensar em outra coisa que pode estar levando essa alteração do meu paciente. Ah, não, só o Quick SOFA deu o score maior que 2. Sim, positivo. Tem evidências de disfunção orgânica, e aí eu vou usar o SOFA para me auxiliar, que é aquele maior que nós vimos? Sim, tem evidência de disfunção orgânica. Opa, esse meu paciente está séptico. E aí eu vou iniciar agora as medidas de tratamento. Além de tudo, está séptico, inicia as medidas de tratamento, o paciente mantém hipotensão a despeito delas, é um choque séptico. Um bem resumo do que a gente estava conversando. Novamente, o Instituto Latino faz algumas recomendações um pouco diferentes, um pouco complementares. Sempre em caso de suspeita, abrir o protocolo para sepse, né, que você vai instituir. Lembrar que cada instituição vai fazer o seu protocolo de acordo com seus recursos disponíveis, como é que funciona o seu corpo clínico. O Quick SOFA, ele sugere que a gente use principalmente para identificar no paciente séptico pacientes que apresentam um risco maior de óbito e paciente que já tem disfunção clínica na triagem. Eu já comecei a triar, o paciente já tem disfunção clínica, eu já vou abrir o protocolo de sepse, abrir o pacote de 1 hora e a avaliação de 6 horas que nós vamos conversar logo a seguir. Vale dizer, disfunção clínica em um contexto atípico. Por exemplo, o paciente está tendo uma disfunção, mas nós estamos numa epidemia de dengue, de malária, de leptospirose, não vou classificar ele como pensar só em sepse, pensar nesse contexto específico também e fazer o tratamento específico. Lembrar de fazer uma análise individualizada. Então, o paciente que tem uma SIRS, igual nós falamos, por exemplo, de via aérea superior, igual uma amidalite, ele tem uma baixa probabilidade de desenvolver sepse. Além de tudo, pacientes jovens também. E, importante, pacientes com definição de cuidado de fim de vida, temos que ter a cautela, a conversa e até como é que cada instituição aborda sobre isso, de como será estabelecido o protocolo de tratamento desses pacientes. E aí um fluxograma que o Instituto Latino nos recomenda, um pouco mais completo que o outro. Então o paciente apresenta, né, na hora que a gente pega o contexto de SIRS, o paciente apresenta 2 critérios de SIRS e ou uma disfunção orgânica, e aí isso pode ser feito pela equipe de enfermagem, de triagem, por exemplo, dentro do hospital, eu já aciono a nossa equipe médica, às vezes pode ser estabelecida uma equipe médica específica para esse cuidado desses pacientes com sepse. E aí vai se investigar. Tem um foco infeccioso suspeito ou confirmado? Não. Fechou o protocolo, não é sepse. Sim, tem um foco suspeito. É um paciente cuidado de fim de vida? Sim. Então você vai fazer as medidas de cuidado de fim de vida. Não necessariamente você vai fazer o protocolo inteiro, mas às vezes alguma coisa abreviada, dependendo de cada instituição. Foco suspeito ou confirmado? Sim. Paciente cuidado de fim de vida? Não. Tem um quadro sugestivo de uma doença atípica? Malária, dengue, leptospirose? Se sim, dá sequência naquele protocolo específico. Se não, agora nós vamos procurar disfunções orgânicas desse paciente. Tem uma disfunção orgânica? Sim. Aí eu vou dar sequência e iniciar as medidas terapêuticas do protocolo de tratamento de sepse de primeira hora. Vamos conversar. Lembrar, o Quick SOFA, pelo Instituto Latino, ele usa principalmente tanto para avaliar um preditor de óbito, quanto para dar uma sugestão que um paciente com Quick SOFA positivo é um paciente mais propenso a precisar de terapia de leito intensivo. E aí, quais são os quadros que nós temos? O médico, na hora de pensar, o paciente pode ser um paciente com infecção sem disfunção, que eu vou iniciar um protocolo de tratamento específico para ele, um paciente com sepse ou choque, um paciente que foi afastado do sepse ou choque, ou um paciente em cuidados de fim de vida. São esse contexto que o médico, na hora que ele está analisando o paciente, ele vai pensar para começar as medidas terapêuticas. Seguindo os passos,
Lembrar de registrar em prontuário o diagnóstico ou suspeita, né, para você iniciar o pacote de primeira hora. Iniciar, eu estou com suspeita, estou pensando em sepsis, iniciar imediatamente as medidas terapêuticas, lembrar o quão é importante, na hora que você identifica, você já iniciar o tratamento e priorizar esse paciente com sepse. Anamnese e exames físicos dirigidos e com atenção para sinais de disfunção. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está com dificuldade de urinária, com dor, com Giordano positivo, obviamente eu vou pensar numa infecção, numa sepse de foco urinário, numa infecção renal, então eu vou fazer, claro que eu vou analisar toda a pessoa, mas eu vou fazer algumas perguntas mais específicas sobre essa questão, se está urinando, quando está urinando, por exemplo. E disfunção orgânica grave ou choque já é indicação de terapia intensiva. Tratamento, como é que eu vou tratar agora o meu paciente? Na hora que a gente pensa na sepse, tem algumas coisas que foram chamadas pacotes de tratamento. Na verdade, não é nem de tratamento, é de intervenção. Então, o pacote de primeira hora. No pacote de primeira hora eu vou começar coleta de exames, gaso, hemograma, creatinina, bilirrubina, coagulograma e lactato. Colher esse lactato o mais rápido possível, para eu já ter essa resposta, para eu saber qual o valor que o paciente está apresentando, até para comparações futuras. Lembrar de pedir 2 hemoculturas de sítios distintos e cultura específica. Se eu tenho um paciente que eu tenho, por exemplo, pensando em foco urinário, eu vou pedir uma urocultura. Se eu estou pensando em sistema nervoso, eu vou pedir uma análise de líquor, por exemplo. Lembrar, o resultado e a coleta das hemoculturas, das culturas como se, não deve atrasar o início do tratamento antimicrobiano. Vou começar só o antibiótico depois que eu colher. Não, já vai iniciar logo. A prescrição de antimicrobiano vai ser individualizada do hospital, então é sempre importante você conversar com a CCH, o Centro de Controle de Infecções Hospitalares. Lembrar de analisar de cada antibiótico a sua farmacocinética e a dinâmica de atuação do mesmo. Você já vai iniciar com dose máxima, independente de ajustar por função renal e ou hepática, que às vezes o paciente pode apresentar alguma condição. Lembrar de diluição adequada, obviamente. Terapia combinada, quando eu estou pensando em germes multiresistentes, então às vezes eu tenho que colocar 2 até 3 antimicrobianos associados. E a partir do momento que eu já identifico o patógeno, quem é que está causando aquela infecção, eu já vou pensar em descalonar, fazendo uma terapia específica, um antimicrobiano que age especificamente naquele patógeno causador da infecção do meu paciente. No pacote de primeira hora, nós ainda temos no paciente hipotenso, ou seja, com sistólica menor que 90 ou uma média menor que 65, ou no paciente que está apresentando hipoperfusão, ou seja, um lactato maior que 2 vezes o valor de referência, como sinais também como ligúria, livedo, um tempo de enchimento lentificado, eu tenho que iniciar uma reposição volêmica imediata. E aí, como é que eu vou fazer isso? Uma continha simples de 30 mg por quilo de cristalóide para o meu paciente. Vale dizer que pacientes que, por exemplo, apresentam cardiopatas com débito cardíaco reduzido, eu vou precisar fazer um menor volume do que esses de 30 ml por quilo. Mas eu também tenho que monitorizar e acompanhar como é que está sendo a resposta dele a essa terapia. Pacientes hipotensos, mesmo após reposição volêmica, ou com hipotensão grave, ameaçadora de vida, eu já tenho que pensar em colocar um vasopressor. E o vasopressor de escolha é a noradrenalina. Não tolerar uma pressão arterial média menor que 65. Vou observar. Não observa, você já instituiu o cristalóide, já começou, e a pressão arterial média está mantendo baixa, já começar a adrenalina, não suporta observar o paciente mais que 30 a 45 minutos. Considerar início em veia periférica, eu tenho que esperar alguém pegar o central. Não, já inicia a noradrenalina depois que você vai pensar sobre em qual sítio que você vai infundir a droga. Mas já tenta pegar um gel mais calibroso para fazer a infusão da nora no teu paciente. Outros vasopressores que podemos considerar,
A vasopressina, quando eu estou pensando em um desmame da noradrenalina, porque ela é um poupador de catecolaminas, e dobutamina também, pois pacientes com baixo débito cardíaco ela é boa para ser usada em pacientes também que estão com sinais de hipoperfusão tecidual. Algumas coisas que a gente tem que analisar no meu primeiro pacotinho de primeira hora. Lactato. Paciente que está com valor de referência 2 vezes maior. Eu vou fazer o que a gente fala, o clareamento, o clearance desse lactato. E aí eu vou repetindo a dosagem, eu colhi aquele inicial, eu repito depois de 2 horas, depois de 4 horas após o início. Mas vale dizer que eu tenho que procurar uma normalização cuidadosa, não é só reduzir o valor. Até porque podem ter outros fatores que estão levando a esse aumento de lactato, dessa hiperlactatemia. E aí, às vezes você está tão focado em reduzir um número, reduzir um valor, que você pode estar causando uma intervenção desnecessária ou deletéria no teu paciente. O que é importante é analisar o lactato e sinais de hipoperfusão. Esse paciente você tem que agir. E aí agora a gente vai passar para o pacotinho de 6 horas. Já falamos sobre a primeira hora e agora o pacote de 6 horas de intervenção. Lembrar, reavaliação constante. Então agora nos 6 horas é como se fosse assim, ó, agora tem que fazer uma reavaliação mais cuidadosa. Analisar sinais de choque, de aumento de lactato, de hipoperfusão. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso, quais ferramentas, instrumentos que eu posso analisar isso? Então, eu vou medir a pressão venosa central do meu paciente, vou olhar a variação da pressão de pulso, se está menor, se está maior, a distensibilidade de veia cava, que é um bom indicador, elevação passiva, o paciente consegue fazer elevação passiva de membros inferiores, responsividade e reposição volêmica, então, eu iniciei aquela terapia de 30 ml por quilo, vamos ver se o paciente está reagindo, se ele está respondendo, se está indo ok. Como é que está a saturação venosa central do meu paciente, o tempo de enchimento capilar, importante lá, se está menor que 2 segundos, se ele reagiu, quando eu olhei no primeiro momento, era de tantos segundos, se agora melhorou essa perfusão periférica, se há uma presença de livedo, e eu observar também sinais indiretos, o paciente começou a reagir, melhorou o nível de consciência, melhorou, né, o Glasgow dele, se a diurese dele agora começou a apresentar, começou a aparecer. Outras considerações nesse pacotinho de 6 horas, paciente que está com hipoperfusão e hemoglobina menor que 7, indicativo de transfusão sanguínea. Paciente que está com choque séptico, estou mantendo a amina, é importante que eu faça uma avaliação invasiva nele, eu pego uma PIA, a análise da pressão intraarterial. Não adianta ficar achando que só com o manguito insuflando ali, você vai conseguir uma medida fina, ainda mais que você está infundindo vasopressor no seu paciente. Lembrar que um paciente hipertenso prévio, com sepse, um choque séptico, por exemplo, você tem que considerar diminuir essa pós-carga dele, mas cuidadosamente. E aí você pode usar uma nitroglicerina, um nitroprussiado, e tem que ter cuidados, né? São bons porque eles têm uma meia-vida curta, e tem que ter cuidado para você não fazer uma hipotensão rápida no paciente. Outras considerações, o uso de corticoide. Principalmente você vai pensar o uso de corticoide num choque séptico refratário, e aí a droga de escolha pelo Instituto Latino recomendada é a hidrocortisona, na dose de 50 mg de 6 em 6 horas. E aí, para trazer um pouco de pimenta na discussão, esse artigo aqui do New England de 2018, ele considerava que pacientes com choque séptico em ventilação mecânica, a hidrocortisona não resultou em menor mortalidade em 90 dias que o placebo. Contudo, apresentou melhora em desfechos secundários, tais como reversão de choque, de ser ventilação mecânica, o tempo de internação de UTI, e empiricamente eles consideraram que seria necessidade de menos transfusão. Essa análise do corticoide tem vários trabalhos, a gente gastaria até mais uma aula só para falar sobre corticoide no choque, mas eu quis trazer para a gente ver que tem outros pontos de vista a respeito também. Ventilação mecânica, não postergar a intubação. O paciente está com insuficiência respiratória ou está com esforço, não está indo bem, não vai ficar esperando ele ir mal. Já providencia
a intubação do teu paciente. E aí você vai procurar fazer uma ventilação mecânica protetora, principalmente pelo risco da síndrome do desconforto respiratório agudo. Como é que você vai fazer isso? Pensando em um volume corrente baixo, aí eu vou analisar 0,6 ml por quilo de peso ideal do teu paciente, no volume que você vai colocar no ventilador, uma pressão de platô menor que 30 centímetros de água, de coluna d'água, uma PO2 ideal entre 70 e 90. Ou seja, procurar ter um controle fino da ventilação de como é que o teu paciente está ventilando ali no aparelho. O uso de bicarbonato. Paciente com acidose láctea, pH maior que 7,15, ele considera que não está indicado o uso de bicarbonato. O que você tem que fazer para melhorar esse lactato é melhorar a perfusão. Não é procurar tamponar com o bicarbonato em si. É ver o que está acontecendo, melhorar a perfusão para que esse lactato caia. Contudo, um paciente com pH menor que 7,15, aí você vai olhar cada caso e pensar como uma medida salvadora de vida. O controle glicêmico. O paciente ele está numa REMIT, uma resposta endócrina metabólica ao trauma. E isso por si só já induz uma hiperglicemia. Então, atenção, procurar fazer um controle adequado, evitar hipoglicemia e correções abruptas, não é para ir lá e colocar insulina e aí o paciente faz picos de 40, 50 na glicemia dele, e depois você corrige com glicose hipertônica e fica nesse vai e vem. Isso aí é ruim para o seu paciente. E aí uma terapia-alvo seria manter uma glicemia abaixo de 180 miligramas por decilitro. Outra consideração sobre a terapia renal substituta. Não há recomendação de início precoce da terapia renal. Avaliar cada caso, discutir com o especialista do seu hospital, discutir com o nefrologista, considerar também os recursos disponíveis da sua instituição e, como eu disse, uma análise individualizada. Então, considerações finais sobre a sepse. A sepse é aquilo que a gente disse, uma resposta do corpo inadequada a uma infecção. Então, eu tinha uma condição basal e agora uma resposta tão agressiva que está sendo deletéria para o seu próprio corpo. Lembrar, é importante, reconhecimento precoce, uma intervenção precoce, lembrar dos pacotinhos de 1ª e 6 horas, reavaliação periódica do seu paciente, não é para fazer aquele, abre 500 ml, está lá no CTI, corre 500 de soro, corre mais 500. Não, saiba o que está acontecendo, mensure, veja como é que o paciente está reagindo. E a avaliação multidisciplinar também é importante, seja para a equipe de enfermagem, que às vezes foi a primeira a ver o seu paciente e levantou a suspeita, seja para a equipe de fisioterapia que auxilia na questão da ventilação, seja pela equipe da CCH que conhece a flora mais prevalente ali da sua instituição. Gostaria de dizer muito obrigado. Por fim, é essa nossa aula sobre sepse hoje.